Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, eu passei alguns dias sem fazer vídeo, pois eu sofri um acidente e não pude estar aqui. Mas, pela graça de Deus, hoje aprove ao Senhor me dar essa oportunidade e eu estarei continuando com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo 9 e hoje eu vou falar sobre quem é o maior. Vamos lá? Está aí. Quem é o maior? Interessante. Era uma preocupação dos apóstolos de Cristo. Quem é o maior? Engraçado que esta ideia, ela já está na mente do ser humano há muitos anos. Quem é o maior? Quem deverá ser o maior? Então, e outra coisa, o interesse aí em saber quem seria o maior gerou uma discussão. Olha aí, versículo 46 do capítulo 9. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. A discussão aí, a palavra grega está aí do lado, o significado está do lado direito aí da tela. Dialogismos. Dialogismos é uma disputa. Sim, é o pensamento de uma pessoa consigo mesmo. Dialogismo significa isso. Um raciocínio, um pensamento. Mas um dos significados também da palavra dialogismo é disputa, arguição. Então, gerou-se uma... Então, por isso que nosso tradutor colocou uma discussão sobre qual seria o maior. Maior aí, a palavra grega é meison. Esta palavrinha aqui, ó, meison. Meison, eu já coloquei o significado aí do lado direito. Maior, mais largo que, mais velho, mais forte que. Então esse é o significado desta palavra. É um adjetivo. E quem é o mais forte? Quem é o maior? Interessante, 47. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração. Eu não sei se Jesus ouviu a discussão deles. Não sei. Mas o que Jesus atentou bem é para o que estava no coração dos apóstolos, sabe? Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração. Coração aqui é cardia. Cardia, claro, Jesus aqui não está falando do órgão responsável por enviar sangue a todo o corpo. Vamos dizer, é o órgão que é o centro da circulação, é o centro de tudo do corpo humano. Não, Jesus está falando aqui da alma, da mente, como a fonte e lugar dos pensamentos. Então Jesus está falando o que se passava na mente daqueles homens. E o que Jesus fez? Interessante é que Jesus, ele não repreende no primeiro momento a atitude daqueles homens, daqueles apóstolos. Jesus, sabendo o que passava na mente, tomou uma criança, colocou-a junto a si. E criança aqui, o termo é paidion. Esta palavrinha aqui, ó, paidion. Paidion é um infante, é uma criancinha bastante nova, dá a ideia de um recém-nascido.
não uma criança com idade muito avançada, mas são pequeninos, são crianças aí, talvez menos de 5 anos, provavelmente. E Jesus toma esta criança junto para si. Olha, e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Na verdade, o que Jesus queria, na verdade, é informar para aqueles homens que estavam disputando quem era o maior, é que Jesus queria que aqueles homens, eles se tornassem, o pensamento, a atitude deles, a forma de agir deles, se tornassem como uma criança. Mas qual que é a característica de uma criança? Sim, a criança, ela é inocente. Nós sabemos disso. Uma criança ainda é inocente. Mas uma das características que me chama a atenção a respeito de uma criança é que ela, a criança, ela é totalmente dependente dos pais. Eu creio que Jesus queria chamar a atenção aqui dos apóstolos o seguinte: olha, seja dependente de mim. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. O receber aqui, derromai significa também aprender, sabia? Levar consigo, a palavra receber. Então, parece que Jesus, quem quiser aprender como uma criança, quem quiser ser como uma criança, quem se tornar como uma criança, quem observar uma criança e ter as mesmas atitudes de uma criança, a mim me recebe. Porque esta palavra receber aqui, ela é usada de derromai, ela é usada aqui, depois em que derromai, essa aqui, recebe, receber, derromai, ele usa o verbo derromai pelo menos 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes Jesus vai usar o mesmo verbo derromai, que é levar consigo, segurar, receber, aprender. Então, eu creio que o significado mais Jesus queria é que vocês têm que aprender com esta criança. Quando vocês se tornarem dependentes de mim, aprender através de uma criança, que a criança é totalmente dependente dos seus pais para tudo. O pai é aquele que vai passar as instruções para os filhos. É o pai que vai prover o pão de cada dia para os seus filhos. É o pai que vai dar proteção para os filhos. Uma criança. Então, a criança, ela é totalmente dependente dos seus pais. Sem os pais, ela vai ficar vulnerável. Então, Jesus fala assim: olha, não queiram ser o maior. Vocês devem aprender uma coisa: vocês têm que ser totalmente dependentes de mim. E outra coisa, eu sei, aquele que for o menor, micros, esse é o maior. O menor aqui é no sentido de a pessoa reconhecer que ele é totalmente dependente do Senhor. Então, quando você chegar à conclusão que você é o menor dos menores, que você é totalmente dependente do Senhor Jesus, aí sim, você vai se tornar grande, porque o Senhor vai estar contigo todos os dias.
Esta é a lição. Então não queiramos ser os maiores, não. Que nós possamos colocar esta mensagem em nossa mente e chegar à conclusão que nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor Jesus. Que o Senhor seja tudo em nossas vidas. Interessante que... E a conversa encerra por aí. Parece que eles aprenderam. Um versículo só de Jesus foi o suficiente para que aqueles homens colocassem as suas mentes para pensar. E aí o João já vai para um outro assunto, no mesmo texto aí, que quem é o maior. Falou João e disse. O João aqui não é o Batista. João aqui é o apóstolo, filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, aquele que foi morto por Herodes depois da morte de Jesus. Então falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Interessante isso aqui. Já existiam pessoas que não faziam parte do grupo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, mas que era um discípulo de Jesus, não seguiam juntamente ali com o grupo, mas ele era uma pessoa que tinha o Senhor Jesus como seu Senhor e que estava fazendo a obra de Deus a ponto de expelir os demônios. Uma coisa que me chama a atenção é que na época que Jesus veio, as manifestações demoníacas, as pessoas oprimidas por espíritos imundos, era algo assim assustador. Pode ver que durante todo o ministério de Cristo, o que mais Jesus fazia era curar os enfermos e expulsar os demônios. As pessoas eram oprimidas ao extremo. As pessoas eram possessas de demônio, algo terrível. E o interessante é que nós estamos falando de um povo da nação de Israel, um povo que conhecia a palavra de Deus. Não era os povos pagãos, não estamos falando aqui de pessoas que não conheciam a Deus, ou seja, os povos pagãos, não. Estamos falando aqui da nação de Israel. Jesus, ele veio para o povo de Israel. Ele viveu, ele nasceu, cresceu, viveu e morreu entre os judeus. Povo que todos os sábados, eles se reuniam nas sinagogas para meditar na palavra do Senhor, na Torá, nos livros de Moisés, nos profetas e nos escritos. E mesmo assim, esse povo convivia com as possessões demoníacas de uma forma assustadora. O ministério de Jesus foi assim. Constantemente Jesus, ele estava expelindo os demônios. E o fato é que a coisa era tão crítica, é que um certo homem que com certeza aceitou Jesus como Salvador, não seguia Jesus ali no grupo dos discípulos, mas que ele começou também a fazer a obra do Senhor. Ele expulsava os demônios com certeza, no nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra, em meu nome expulsarão os demônios. Olha, vimos certo homem que em teu nome, olha, é no nome de Jesus, que em teu nome de Jesus, expelia os demônios. Equibalo, a palavra grega é equibalo, ou seja, mandar sair os demônios. E aí o que João fez? Proibiu. Outra coisa errada é que primeiro ele estava discutindo quem era o maior, e agora, só porque não fazia parte ali do grupo ali que seguia Jesus de perto, João foi lá, olha, ele não segue conosco, vamos proibir ele. Olha o que Jesus disse. Jesus é tremendo. Eu admiro Jesus. Como Jesus é tremendo.
Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Então nem falou que era contra ele, mas tem um lugar que ele fala, lá em Mateus 12:30, ele fala: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, aqui em Lucas também, no capítulo 11, vai falar da mesma forma. Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas aqui o Senhor Jesus fala: não proibais, porque, pois quem não é contra vós outros, é por vós outros. Ou seja, se ele está expulsando o demônio em meu nome, é porque ele me reconhece como Senhor. Então, não proíba ele, deixe que ele faça a obra. Então, Jesus, ele nunca gostou de partidarismo. Se a pessoa está fazendo a obra de Deus de uma forma correta, deixe que ele faça. O importante é fazer a obra de Deus, é levar o Evangelho de Cristo, não importa. Por isso que hoje tem muitas igrejas evangélicas, dezenas, centenas, milhares de denominações. Igrejas não, porque a igreja é única, é a noiva do Cordeiro. Mas existem milhares de denominações evangélicas. Cada um tem o seu pastor. Então nós não devemos criticar nenhuma igreja, desde que ela pregue o autêntico Evangelho de Jesus, desde que ela fale da palavra de Deus, anuncie que Jesus é o único suficiente Salvador do homem. Se esse líder, se esse pastor estiver agindo dessa forma, não há nada de errado. Deixe ele pregar o Evangelho do Senhor, mas que ele pregue o verdadeiro Evangelho. Nós não devemos nos colocarmos como os únicos detentores da verdade, nós que somos os únicos na terra, não. Por isso que eu creio que hoje existem tantas denominações, para mostrar que o Senhor está agindo no mundo inteiro. Mais uma coisa, repito, desde que estes pastores, líderes destas denominações, desde que eles estejam pregando o autêntico Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que salva o homem, o Evangelho que liberta o homem, o Evangelho que leva o homem para o céu, esse autêntico Evangelho de Jesus, que coloque Jesus no centro de todas as coisas, não importa. Não importa o tamanho da igreja, se é uma mega igreja, se é uma pequena igreja de bairro, desde que Jesus seja o centro da sua organização religiosa, da sua igreja, com certeza ele está cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. É a ordem do Senhor. Por isso que Jesus falou: João, não lhe proibais, deixa eles, deixa este homem expulsar os demônios, deixa este homem fazer a obra, a minha obra, pois quem não é contra vós outros é por vós. Pois bem, eu vou parando por aqui. No próximo vídeo eu estarei falando sobre os samaritanos. Eles não recebem Jesus. Interessante. Jesus, ele passa pelo território dos samaritanos, mas por motivo não sabemos qual, eles resolvem não receber Jesus. E isso é assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.